Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabe agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todo estáis limpo. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamastes o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, vós sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. E em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor, aleluias. Assentai-vos, por favor. Nós temos algumas lições práticas aqui nesse texto. Primeiro, precisamos entender que estamos vivenciando uma despedida. Jesus Cristo, o nosso Senhor, está agora ministrando uma ceia. E após a ceia, ele é envolvido pelo propósito, pelo desejo de lavar os pés dos seus discípulos. Já sabemos que os discípulos estavam preocupados acerca da ascensão de Jesus. Não estavam entendendo e compreendendo como deveria ser, ou como deveriam proceder sem a presença física de Jesus. E isso também já estava trazendo aos discípulos alguns transtornos, alguns desentendimentos, algumas quebraduras de relacionamento. Alguns já estavam se sentindo desprotegidos, fracos, outros já se sentindo superiores, e havia já uma divisão, sem contar que já ainda estava entre eles Judas, o traidor. Esse que levantou o calcanhar contra Jesus não é ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Judas, e Jesus está fazendo aqui uma referência ao texto de Gênesis capítulo 3. Amém? Glórias a Deus.
em que ali é pregado o evangelho pela primeira vez, que nós chamamos de evangelho protótipo, pela boca de Deus, em que a serpente morderia o calcanhar do homem, mas o homem esmagaria a cabeça da serpente. E este homem se chama Jesus de Nazaré, ou melhor dizendo, Filho do Homem, conforme declara o evangelista Mateus. Levante a tua mão, adore, glorifique e exalte o nome dele. E é necessário entender que Jesus não faz esse lava-pés apenas com o propósito de purificá-los. Essa era a primeira intenção de ter uma bacia com água às portas das casas. Todas as vezes que um peregrino, um andarilho, um visitante ou um familiar, alguém chegava à casa de outras pessoas para visitar, para se hospedar, os servos eram enviados com a bacia, com água, para lavar os pés desses que estavam chegando e lavar as suas mãos, porque entendiam as pessoas na sua cultura que aquelas pessoas que estavam chegando, chegavam trazendo impurezas. Não só impurezas, questões naturais, mas também impurezas em questões litúrgicas, questões espirituais. Os próprios textos levíticos, os próprios textos de Deuteronômio, de Número, enfim, o Pentateuco, escrito por Moisés, os 5 livros da lei, já fala sobre tocar em mortos, já fala sobre tocar em coisas imundas. E se nós temos pessoas que estão peregrinando, que estão viajando, certamente passavam distraidamente, tocavam em algumas coisas imundas. E elas precisavam, ao entrar nos lares, ao entrar nas hospedarias, precisavam de uma purificação. Lavavam as suas mãos e os seus pés, que eram condutores de impurezas e para alguns até de presenças malignas. Mas não somente a questão da purificação. Nós encontramos aqui ensinamentos muito importantes que Jesus deixa nesse texto. O primeiro dele, que está bem nítido aqui, Jesus ensina princípio de humildade. Princípio de humildade. Jesus ensina aos seus discípulos a entender que superioridade não tem nada a ver com orgulho e soberba. Jesus não tinha criado no seu grupo de discípulos uma hierarquia administrativa de funções. Jesus não criou uma diretoria para dizer quem era o presidente, quem era o vice-presidente, quem era o diretor, quem era o gerente, quem era o coordenador, quem era o líder. Ali, alguns já tinham Pedro como líder, porque Pedro era uma pessoa impulsiva, uma pessoa determinada, uma pessoa decisiva, uma pessoa que tinha suas decisões, era aquele que sempre procurava dar respostas a Jesus, era aquele que sempre procurava trazer uma solução. Mas também era aquele que mais errava. Também era aquele que mais colocava o grupo em situações difíceis. Também foi aquele que traiu Jesus. Então, ao mesmo tempo que Pedro tinha esse caráter tomado por temperamento colérico, sanguíneo, que era bom e trazia soluções, decisões para o grupo de discípulos, ele também colocava aquele grupo em situações difíceis. Tínhamos em contrapartida um outro discípulo, conhecido como discípulo do amor. Qual é o nome dele? João. Que lá no livro de Leonardo da Vinci, não é? Eu vou falar um pouco sobre isso agora, estou lembrando aqui, eu tenho um livro, já li, passou o filme, quem viu o filme, não é? Vê que o propósito satânico do autor é colocar João e Jesus, não é? E dizer que não era João, era Maria Madalena, para colocar Jesus como marido de Maria Madalena. Quando nosso Senhor, ele veio a esse mundo, se fez homens, não é? Esteve com os homens, mas santo e perfeito em toda a sua essência. Você pode levantar a mão, adorá-lo e glorificá-lo? Jesus não teve nenhum ato sexual com mulher alguma. Não se casou com mulher alguma. Então, um dos propósitos de Leonardo da Vinci, ou seja, do autor, né,
do autor desse livro, é incutir essa ideia na sociedade. Mas graças a Deus, tudo passa, mas a palavra do Senhor subsistirá para sempre. Então, a gente tem João, e João também é considerado um líder, porque é aquela pessoa centrada. E nada melhor, e escute, eu já estou pregando uma mensagem, uma palavra, já contextualizando aqui na igreja, porque é o propósito de hoje. Já contextualizando aqui na liderança e na vida da igreja, na sua vida e na minha vida. Então, se você está ligado, você já está entendendo que eu já estou aplicando isso aqui. Então, João, ele é uma pessoa centrada, ele é uma pessoa que consegue condicionar a postura, o comportamento, o relacionamento. Pense em alguém da sua casa que é muito explosivo. Pense em alguém da sua família, pense em alguém da igreja que é pavio curto. Tem alguém aqui que é pavio curto? Levantar a mão, não precisa levantar a mão, que Deus já te conhece, já disse que você é. Não tem como esconder. Amém ou não amém? Não é? Você é pavio curto, você é pólvora, você se mexeu, é igual porco espinho, solta espinho para tudo que é lado, não é? Mas Jesus te ama e pode usar e quer usar a tua vida. Porque ninguém é igual. Diga para o teu irmão, graças a Deus que nós não somos iguais. Você já imaginou, diaconisa Raquel, um mundo só com pessoas iguais a você? Você já pensou, Márcio, um mundo com pessoas iguais a você? O mundo com pessoas iguais a diaconisa Jane Marisa, só mesmo jeitinho, mesma forma, o mundo iguais ao seu apóstolo, você não ia aguentar. Você não ia suportar. Por isso, nosso Deus, que é Deus de multiforme graça, criou as pessoas de forma diferente. Aleluia. Já pensou você casada com você mesma? Você não ia suportar. Você fala do marido, reclama do marido, mas fica casada com você mesmo. Já pensou você casado com você mesmo? Você reclama da esposa, reclama, mas você casado com você mesmo, você não ia se suportar. O seu casamento não ia durar um ano. Não ia, porque a gente não se aguenta. Sabe por que a gente procura outro? Para completar aquilo que a gente não suporta. Então diga para o teu irmão, se você não me ama, pelo menos me suporte. O que é bíblico isso? Isso é bíblico. Nós precisamos entender esse princípio. Eu estava falando aqui agora, né, resolvendo uma situação, e os nossos maiores problemas não estão lá de fora de casa. Nossos maiores problemas estão onde? Dentro de casa. Entendeu? Por quê? Porque a gente vive a vida toda junto com gente dentro da mesma casa. Quando você sai da porta para fora, você sorri para todo mundo. Oi, tudo bem? Olá, oi, vai um beijinho. Mas dentro de casa o negócio pega. É desentendimento, é discussões. Mas é casa de crente. Mas é casa de gente. Diga, de crente também é gente. E não adianta. E não adianta. É lá que você... com o filho dos outros você não vai ter, mas com o teu você vai ter. Com a esposa você não vai ter, mas com a tua você vai ter. Com o marido você vai ter. Porque você vive praticamente 365 dias, 366 dias. E querendo ou não, por mais que você fique 8 horas fora, você vai ficar pelo menos mais algumas horas e muito mais dentro de casa. Amém? Então diga para o teu irmão, ninguém mandou você casar e ter família. Bem que o Senhor usou Paulo para dizer para você ficar sozinho. Você não aguentou? Então, João está ali tranquilo, calmo, se entrando, organizando, não é? Aconselhando, porque eu não acredito que as pessoas iam buscar conselho em Pedro, as pessoas iam buscar conselho em João, porque ele era o conselheiro, pacífico. E eu lhe dou uma resposta bíblica. Olha o que Pedro faz, o próprio Pedro. Pergunte para Jesus quem é o traidor. O próprio Pedro vai a João para pedir a João para que Jesus dissesse quem era o traidor. Então o próprio Pedro vê em João um líder. Diz o texto que João estava inclinado nos peitos de Jesus. E Pedro se aproxima. João, pergunta para ele quem é o traidor. Então na igreja
igreja do Senhor Jesus, nós temos Pedros, Filipes, temos Tomés, nós temos Bartolomeus, nós temos Levis, mas nós temos Joões também. Cadê os Joões aí? Levanta a mão, glorifica o nome do Senhor. E às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim: eu quero ser igual Pedro, mas Deus te fez igual João. Porque viver só Pedro, só ter Pedro na igreja ia ser um problema sério. Imagine essa igreja só com Pedro. Será que eu ia aguentar pastorear só Pedro? Ia ser problema todo. Pedro foi um Pedro, e Pedro fez isso, e Pedro fez aquilo, e Pedro falou assim, e olha, escute. Porque os Joões são sensíveis. Os Joões são sensíveis. Eu tenho mais João do que Pedro. Eu sou mais João do que Pedro. Mas diga para o teu irmão, o João, cuidado com o João. Diga bem, cuidado com o João. Porque João é sensível. Qualquer palavra forte já fere João. Qualquer palavra já desestrutura. Eu vou chorar, você falou que eu estou feio. O Pedro não, Pedro ele fala, Pedro para ele, chamar você de bobo é igual mineiro, é elogiar você. Seu bobo! E Pedro está rindo, Pedro não sente que está te ferindo, diga bem, Pedro não sente que está ferindo João. Isso, para quem estudou, sabe que são características de um temperamento sanguíneo e colérico. As pessoas que têm temperamento sanguíneo e colérico, elas ferem como se estivessem elogiando. Elas te ferem, vão embora, e para elas não fizeram nada. E depois vem, te abraça, e você vai para casa, fica com ira, fica com raiva, fica com ódio, que pudesse matar a pessoa, e a pessoa já te liga: tudo bem? Posso ir na tua casa tomar um café? Aí você vem tomar veneno, vou botar veneno para você tomar. É assim. Os maridos, pense um marido fleumático, calmo e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo. É uma mulher sanguínea, colérica, baianinha. Baiano, vou te dizer, ter um baiano João já é difícil. Mas pode ter certeza, a maior parte dos baianos são Pedro. Agora tem um baianinho assim, calminho, é muita bênção. Você foi abençoada. Eu estou falando a verdade, Luísa? A porta está pegando meu pé de novo. Está vermelha, amarela, azul, branca. Marquinha, tranquilo, Luísa? É calma. Olha, já ficou nervosa. Já virou Pedro. Mas é a multiforme graça de Deus. Amém ou não amém? Sabe por que o Marquinhos é diferente da Luísa? Porque Deus não quis que a Luísa casasse com ela mesma. O Paulo é diferente de você, Priscila? Muito mais ou menos. Aí, ó, Pedro e João. E ninguém diz, né? Olha o Pedro escondido ali. Então, a igreja é assim. Diga para o teu irmão: eu não sei se você é Pedro ou é João, mas eu sei que Jesus está entre nós. Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus aí. Porque maior, e é isso que a gente precisa aprender, maior é o que nos une do que o que nos separa. Essa é a primeira lição que Jesus está dando para aqueles homens. Eu estou indo embora e vocês são diferentes, porém eu ainda estarei entre vocês para mostrar que maior sou eu que vou uni-los do que a diferença que vai separá-los. E eles aprenderam a lição. Ficaram mais de um ano em Jerusalém, juntinhos, escondidos, perseguidos. Quem já está entendendo, diga glória a Deus.
E nós precisamos aprender isso. Então, a segunda lição do lava-pés de Jesus é mostrar aos seus discípulos, mostrar à Igreja Catedral Bíblica da Fé, que podemos viver bem mesmo sendo diferentes. Amém? Porque só Deus faz isso. Levar um monte de gente diferente para o céu. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, você precisa aprender a viver bem com as diferenças do teu irmão. Você precisa aprender a viver bem com as diferenças das pessoas que Deus tem colocado na tua vida. O Washington, Lucila e Yasmin são pessoas diferentes. E com certeza, de vez em quando, tem uns arranhas. Tem ou não tem? Mas se amam. Isso não quer dizer que não se amam. Se amam. E ainda sobra para a sogra. Não é? Para as sogras. Mas se amam. Ser diferente e ter diferenças não quer dizer que nós não nos amamos. E na igreja não é diferente. Na igreja também as pessoas vão ter diferenças. As pessoas vão ter diferenças de comportamento, relacionamento, porque a igreja não é formada por robôs. Não é uma igreja robótica, mas é uma igreja formada por carne e osso, alma e espírito. Está entendido? Glória a Deus. Aí Jesus então pega a toalha, né, tira, se despe em parte, né, não é se despir totalmente, né? Mas pega a bacia, põe a água, e ele então começa o lava-pés. Porque também há uma outra questão aqui, escute. Os discípulos estavam desanimados. Os discípulos estavam desestruturados. Os discípulos estavam já assustados, porque eles sabiam, Jesus estava falando para eles, que aquela era a última ceia. Se era a última ceia, Jesus já havia falado que na Páscoa se levantaria aquele que seria o traidor e que chegaria o tempo dele. Eles estavam desanimados. E olha a importância desse lava-pés. Esse lava-pés busca ou aponta para unidade. Paulo vem dizendo isso aos Gálatas depois. Os mais fortes carreguem as cargas dos mais fracos. Então diga para o teu irmão, os teus pés apontam para a unidade. Diga, os teus pés me conduzem para uma só direção. Amém ou não amém? Jesus estava mostrando a eles que ao lavar os pés deles, estava determinando, direcionando, apontando para uma só direção. Que eles permanecessem o quê? Igreja do Senhor, igreja avivada. Que eles permanecessem. Tem crente vivo aqui ainda para dar glória a Deus? Eu acho que só eu sou pentecostal nessa igreja. Estou certo nisso? Tem crente vivo aí para dar glória a Deus? Tem crente acordado aí? Jesus estava apontando, o lava-pés estava apontando para, diga, unidade. Olha para os pés do teu irmão, diga, teus pés não são tão bonitos, mas são importantes para mim. Amém ou não amém? Os nossos pés indicam para nós equilíbrio. Você já imaginou você sem os pés? Você sem os pés, você não consegue equilíbrio. Quem aqui já viu pessoas sem pés, sem pernas?
O que elas precisam para se locomover? Muleta ou cadeira de roda. Né, Marcão? Quem aqui já quebrou uma perna? Já engessou uma perna? Quem gostaria de engessar de novo? Quem aqui já quebrou um dedo e por causa de um dedo teve que engessar um pé? Então levanta a mão e diga: glória a Deus pelos meus pés. Porque é uma das partes que você menos valoriza. Até no tomar banho. Tem gente que quando toma banho lava os pés assim, ó. Fica 1 hora lavando o corpo. Mas na hora de lavar os pés, está cheio de gente aqui assim. Pergunta para o teu irmão: quanto tempo faz que você não usa o serviço? Vou usar um termo aqui, da pedicure. Não tem a manicure? Pedicure. Não é para você não deixar lavar os pés não, mas se você botar os pés na água, qual é a cor que vai ficar a água? E olha que são 7 bacias, Jesus só usou uma, hein? São 7. Eu comprei 9 porque se uma quebrar, que tem os pés pesados, né? Se uma quebrar, a gente substitui. Jesus só usou uma. Fique pensando, 7 bacias e 12 discípulos. Na mesma água. E aqueles homens não tomavam banho como nós tomamos. E aqueles homens não faziam a higiene como nós fazemos. E aqueles homens não usavam sapato, porque não tinha sapato, eram sandálias. E sandálias acomodavam o quê? Hein? Sujeira. Pergunta para o tema: você teria coragem de lavar os pés na mesma água que Pedro lavou? Será que quando Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não... ele estava olhando para a água? Senhor, meus pés não. Não, nessa água não, Senhor. Diga para o teu irmão: eu não quero nem saber qual é a cor da água, mas vou lavar os meus pés no mesmo lugar que você vai lavar os seus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Unidade. E Jesus é bem enfático: não, Senhor, o Senhor não vai lavar meus pés, então você não tem parte comigo. Se você está com nojo da água que eles estão lavando os pés, você não tem parte comigo. É porque tem gente que já trouxe perfume. Tem gente que trouxe metiolate. Ainda tem metiolate? Tem gente que trouxe álcool. Não, vou passar um álcool depois. Diga para o teu irmão: eu profetizo que nenhuma praga chegará aos teus pés. Isso é muito sério, porque acontece. A unidade, ela é fundamental. Escute. Jesus está ensinando para os discípulos: vocês serão o líder da nova igreja. Isso é muito sério. Vocês serão um líder que vão dar continuidade ao meu ministério. E eu estou lavando os pés de vocês em uma bacia, com água, para que vocês entendam que os pés de Pedro, os pés de João, os pés de Filipe, os pés de Levi, os pés de Bartolomeu, os pés de Matias, os pés de cada um de vocês terão que andar em uma só visão, em uma só direção. Vocês são diferentes e têm pés diferentes, mas eu sou um em vocês. E a minha igreja precisa entender que eu sou um nela.
mesmo ela sendo formada por pessoas diferentes. Pedro não vai para a esquerda sem que vocês o sigam. E nem João para a direita sem que vocês o sigam. Todos terão que ir para a mesma direção. E você sabe que não é bem assim que acontece na igreja do Senhor. Tem pés querendo ir para um lado, pés querendo ir para o outro. Pés querendo ir para trás, pés querendo ir para frente. Jesus está reabilitando o ministério dos discípulos e direcionando os pés dele. E dizendo para eles: eu estou indo, mas não deixarei de estar com vocês. Diga: os meus pés me dão equilíbrio. Diga: hoje Deus trará equilíbrio para a minha vida. Hoje Deus trará equilíbrio para a minha família. Hoje Deus trará equilíbrio para o meu ministério. Os que creem, levanta a mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Dê um aplauso para Ele, glorifique e exalte o nome do Senhor. Aleluia. 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 Volte os seus olhos ao texto. Versículo 4: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu não me lavas os pés a mim. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabe agora, compreendê-lo-ás depois. O lavar os pés é um mistério. É um mistério. Jesus não havia explicado ainda a razão daquele ritual. Os discípulos não estavam entendendo, não estavam compreendendo. Por isso Pedro toma essa atitude. E muitas das vezes os Pedros da igreja tomam atitudes impensáveis, precipitadas, para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, porque não estão entendendo o que Jesus está fazendo. Não estão entendendo o que Deus está fazendo. Não estão compreendendo o propósito de Deus para a sua vida. Há momentos que parece que nós precisamos tomar uma atitude rápida, mas mesmo que a atitude seja, que a decisão seja necessariamente rápida, Jesus tem que lhe dar a direção. Ele não sabia. O que você não sabe agora, sabê-lo-á depois. Se eu sou Pedro, talvez eu tomasse a mesma postura que ele. Não vamos condenar Pedro aqui. Pedro não sabia, não estava entendendo, não estava compreendendo. Aí há um outro paralelo. Escuta, igreja do Senhor Jesus. Há um outro paralelo. Nós precisamos procurar saber, entender o que acontece dentro da igreja. Por que eu tenho sempre o compromisso de ministrar antes de qualquer ato profético? Para que você tenha consciência, a razão, saber o que você vai fazer. Há lugares e há pessoas, nós já recebemos aqui, né, que as pessoas fazem um ato profético sem nenhuma explicação, sem nenhuma orientação. E os crentes vão permitindo. Isso é muito sério. Nem o colocar as mãos sobre a tua cabeça você deve permitir que qualquer um faça, porque tudo tem que ter um propósito.
E quem for colocar as mãos sobre a tua cabeça tem que ter uma autoridade irrevogável, uma autoridade disciplinar, tem que ser o exemplo. Jesus disse: eu estou dando a vocês o exemplo. Então a gente tem que entender, igreja do Senhor Jesus, que não podemos seguir qualquer barulho, qualquer coisa. Não podemos atribuir à nossa vida espiritual qualquer conceito. Nós precisamos procurar saber por que isso está sendo feito. Por que isso está sendo realizado? Por que isso está sendo realizado na minha... Por que eu vou participar com isso? Qual é o propósito? Porque o próprio Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego. Então pergunte para o teu irmão, por favor: você sabe para onde os teus pés estão te levando? Por quê? Qual é a razão desta campanha? Qual é a razão dessa oração? Nós precisamos receber do Senhor a iluminação, a inteligência, a sabedoria, para que os nossos pés não sejam guiados a abismos. E nessa igreja, para a glória de Deus, Deus sempre nos dá a iluminação, a revelação, a explicação para onde nós estamos indo. Ninguém aqui pode dizer: o meu apóstolo não explicou, o meu apóstolo não falou, o meu apóstolo não ensinou. O que não falta nessa igreja, pela vida do seu apóstolo, da sua bispa, dos pastores, dos que ministram nesse púlpito, nessa tribuna, o que não falta aqui é orientação. Então diga para o teu irmão: os meus pés sabem para onde estão indo. Que lição linda essa de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? E fundamental, porque tem pessoas no século 21, século este que nós estamos vivendo, que estão seguindo aquilo que não sabe o que está seguindo, que estão fazendo aquilo que não sabe por que estão fazendo. Mas eu e você estamos aqui conscientes que estamos servindo a um Deus vivo e fazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí eu quero concluir esta palavra. E quero trazer os seus olhos, vamos juntos em nome de Jesus. Versículo 12 em diante. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes. Diga comigo: e voltando à mesa. Olha que lição grandiosa Jesus nos deixa aqui. Está aqui revelado para você. Jesus não lavou os pés deles. Jesus não poderia ter liberado: agora vocês podem ir embora. Mas Jesus volta à mesa. E a mesa simboliza lugar de comunhão. Jesus volta ao local de comunhão. Eu já falei sobre a importância da mesa, até sugeri o livro A Mesa para quem quiser comprar. Pode procurar lá nas livrarias evangélicas, vai achar na Central Gospel e outras. Você pode procurar lá e ler. Jesus volta à mesa. A mesa não deixou de ter importância para Jesus, mesmo depois que ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus agora conduz, ou seja, novamente conduz os discípulos à mesa. Escute. Jesus está dizendo para eles: eu trouxe vocês novamente, claro. Eu estou aqui parafraseando, pensando e falando o que eu penso que poderia, dentro dos ensinamentos de Jesus, a ideia de Jesus. Eu estou trazendo vocês novamente para a mesa, para ensinar a vocês que decisões não se tomam em qualquer lugar. Vocês lavaram os pés e entraram na unidade, e vocês serão os condutores da nova igreja,
da minha igreja. Eu estou trazendo vocês à mesa para dizer a vocês que vocês não vão decidir o futuro da minha igreja na rua. Vocês não vão decidir o futuro do ministério de vocês à beira do caminho. Todas as vezes que vocês tiverem que decidir algo sobre o meu reino, vocês terão que se assentar à mesa. Porque é na mesa, ou à mesa, em que as decisões mais sérias de uma família devem ser decididas. De um casal deve ser decidido. De uma igreja deve ser decidido. Quando nós temos algo muito sério para decidir, qual é o lugar que nós devemos ir? Para uma sala de reunião e assentar à mesa. Não é no banheiro, não é na varanda, não é na calçada, não é na porta do vizinho, não é na porta de qualquer um, é à mesa. Chamar as pessoas à mesa para decisões sérias. E o mais interessante é que ali só estavam os discípulos. Por isso que nós temos a noção, a ideia de que a ceia do Senhor deve ser ministrada somente à igreja e aos batizantes. Aqueles que têm já esse comprometimento. Porque a ceia do Senhor é a segunda ordenança deixada por Jesus. E qual é a primeira, igreja? Qual é a primeira? O batismo. Jesus deixa a primeira ordenança, o batismo, e a segunda ordenança, a ceia do Senhor. Em memória de mim, fazei. Amém? Então é uma ordem. Então ele direciona os seus discípulos para a mesa, porque a mesa é o lugar em que Cristiane vai tomar decisões certas com seu pai, com a sua mãe, com seu filho, o Brian. É a mesa que a pastora Eva vai sentar com seu esposo, o pastor Janiel, seus filhos. Vamos conversar sobre isto. É a mesa, não é à frente de uma televisão com a televisão ligada, não é à frente de um computador com a internet ligada, não é no meio dos outros, é a mesa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É a mesa. É a mesa que nós precisamos decidir a nossa vida. Pergunta para o teu irmão, onde você está decidindo a sua vida? Em qualquer lugar? A mesa aponta para particularidade. Individualidade não, familiaridade. Só assenta à mesa conosco pessoas que são da nossa confiança. Amém ou não amém? Nós não nos assentamos à mesa. Quem tem mesa em casa aí? Quem tem mesa em casa? Quem não tem, eu profetizo que vai ter em nome de Jesus. Você senta à mesa toda hora? Não. Tem gente que tem mesa que às vezes demora quase uma semana para sentar. Eu só se assenta na hora da refeição. Na hora da refeição. A mesa é o lugar mais importante da tua casa. É mais importante do que a cama, do que o sofá. Cama é bom para dormir. Claro. Vamos parar aqui, amém? Cama, diga para o teu irmão, cama é bom para dormir. Mesa não. A mesa não é um lugar muito confortável. Ninguém consegue ficar muito tempo assentado à cadeira, à mesa. Mesa é lugar de decisão. Você está entendendo? Quem está entendendo mesmo? Quem não está entendendo? Isso, a menininha levantou a mão. Deus nos colocou diante de um grande compromisso. E Ele disse que a mesa já está posta. E nós estamos assentados a ela. Escute, não é o pastor, o apóstolo, não é o bispo, a bispa, o diácono. Não somos só nós que dirigimos a igreja. Todos nós estamos assentados à mesa. E o que nós estamos decidindo para a Igreja Catedral Bíblica da Fé?
Pergunta para o teu irmão: os teus pés já estão firmes neste lugar? Pergunta bem forte para ele: diga, os teus pés já estão firmes neste lugar? Eu vejo Jesus antes do lava-pés à mesa. E ele diz: eu vou me levantar porque eu estou sentado aqui no meio de gente, de um bando de inseguros, de inconstante. Pedro já está querendo se desviar e os outros já estão querendo fugir, porque é o que vai acontecer depois. Pedro se desvia, os outros também se desviam. Judas, né, aposta da fé, nega a fé, suicida. Olha só o que Jesus está tratando. Eu estou assentado no meio de gente que nem sabe o que vão fazer, mas é um monte de gente inconstante. Estão dizendo que estão comigo, mas na hora que a chapa esquentar, vai ser cada um para o seu lado. Vamos voltar à mesa, porque vocês já me conhecem, mas não conhecem nada de vocês. E é isso que a gente precisa findar aqui. E eu quero concluir dizendo que Jesus volta à mesa para fazer os seus discípulos assumirem com ele uma aliança. Porque não basta somente lavar os pés, é necessário ter uma aliança. Jesus volta à mesa para consolidar, para afirmar, alicerçar com seus discípulos uma aliança. Mesmo sabendo que eles iam fugir, que um ia negar, ia traí-lo, Jesus estava afirmando uma aliança. E hoje o que nós temos visto muito nas igrejas é quebradura de alianças. Pessoas que não têm mais aliança, não só na igreja, nos relacionamentos, casamentos que não têm mais alianças. Ah, apóstolo Deus, isso aqui não está dizendo mais nada para ninguém. Porque em qualquer esquina você compra uma. Isso aqui simboliza para muitos um contrato. E até quem não é casado usa isso aqui. E no dedo de casado. Mas o que está aqui dentro, no peito, no coração, nos pés, é que vai determinar qual é a nossa verdadeira aliança. Então eu findo essa palavra dizendo para você que o lava-pés aponta para uma verdadeira aliança. Se você não lavar os pés comigo, você não tem aliança comigo. Você não tem parte comigo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Segura na mão do teu irmão, diga: nós temos uma aliança. As pessoas não têm mais aliança em lugar nenhum. A primeira proposta, elas quebram a aliança. A primeira dificuldade, elas quebram a aliança. Tem um demônio na igreja, e nessa igreja aqui, de vez em quando ele aparece, que ele colocou na mente das pessoas: o meu tempo acabou. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu tive uma visão no monte, e Deus mostrava uma igreja assim, 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 assim. E Deus falou assim: vai para aquela igreja. E eu vim aqui hoje, eu tenho frequentado essa igreja, é a sua igreja, para dizer que Deus me enviou para essa igreja e nunca mais eu sairei. Glória a Deus. Um ano depois, eu estou aqui no seu gabinete dizendo que o meu tempo acabou nesse lugar. Aí eu falei: mas o teu Deus é Deus de confusão? Uma coisa que eu não posso fazer é deixar de liberar ninguém. Mas uma coisa que eu também
eu não posso querer assumir a responsabilidade da decisão das pessoas. Cada um sofrerá as suas consequências. 1 ano depois, meu tempo aqui acabou, mas a irmã no monte, Deus não diz tal. Não, meu tempo aqui acabou. E acabou mesmo. Não só nessa igreja, porque hoje o seu corpo está debaixo da terra. Passou um tempo, Deus mandou o Senhor me ungir a pastora. Veio aqui, eu disse, eu te ungi a pastora? Deus mandou. Então eu vou orar. Dia 16, que eu não me lembro o mês, o Senhor vai lá me ungir a pastora. Eu fui? Não. Eu tenho que saber quais são os propósitos de Deus. E hoje a pessoa está morta debaixo da terra. Diga para o teu irmão, cuidado com a quebradura de aliança. Diga, você não está fazendo aliança com o homem, é com Deus. Isso é muito sério. E as pessoas estão brincando na igreja com isso. Meu tempo acabou. Me aborreci, meu tempo acabou. Me aborreci, estou indo embora. Me aborreci, vou sair da igreja. Ei, você é diferente. Nós somos diferentes. E não é aborrecimento que vai nos tirar da igreja do céu. Nós temos gente que está no mundo aqui, só por uma palavra que foi dada aqui na igreja, foi para o mundo. Onde está o meu Jesus? Aonde está Jesus que uma palavra me desvia dele? Onde está o meu Jesus? Onde está a minha aliança com ele? Que uma cara feia, porque tem gente que chega na igreja, meu irmão, pior do que Frankenstein. Frankenstein é um modelo para ele, é algo lindo diante dele. Ele não quer rir, cara feia mesmo. Você não sabe qual é o problema que ele saiu de casa. Você não tem ideia do problema que eu saí de casa hoje. Tem noção? Pergunta para o teu irmão, você sabe do problema que eu vivo? E nem sempre você vai rir. Tem gente que não ri mesmo, não adianta. Você pode fazer cosquinha que não sai nada. Pode mandar lá aquele spray de riso que não vai rir nada. Mas tem gente que ri, mas não ri todo dia. Aí eu vou sair da igreja porque o irmão não riu para mim. Onde está o seu Jesus? Onde está a tua aliança? Eu vou sair da igreja, que é o que eu mais ouço. Eu saí da igreja porque eu passo na rua e os irmãos não me dão a paz do Senhor. Ué. Infelizmente isso acontece. Não deveria, né? Tem gente que não vê. Eu já passei por experiência. Tive experiência de passar perto do irmão. Não vê o irmão. Eu vou dar a paz do Senhor para quem eu não estou vendo. Não, mas o Senhor passou perto de mim. O Senhor olhou para mim. Eu olhei para você, meu filho. Mas não te vi. Isso acontece. Pode acontecer com qualquer um de nós. Você está perto da pessoa. E você não vê a pessoa. Porque a sua mente está vendo outras coisas. Está viajando, vagando, né? E longe. Quem já passou por essa experiência aqui? A maior parte de nós. Eu não vou mais para a igreja. Porque o irmão, perto de mim, não me deu nem a paz do Senhor. Então a paz do Senhor não está em você. Diga para o teu irmão, aliança. Uma atitude de comprometimento com Deus. Você pode não falar comigo, mas eu quero continuar na presença do meu Senhor. Você pode não me saudar com a paz do Senhor, mas a paz do Senhor vai estar dentro de mim. Porque a minha aliança é com Jesus Cristo de Nazaré. Então lava-pés aponta para a aliança. Aliança com a igreja, aliança com o ministério. Tem gente que está aqui hoje, você não sabe se vai estar amanhã. Tem gente que está aqui, você está jantando na casa dos outros e está sabendo que já está se tornando membro de outra igreja. Que tipo de ministérios nós estamos montando? Que tipo de pastores serão essas pessoas? Eu jamais seria membro de uma igreja em que o pastor quebra alianças. Porque eu vou estar debaixo de uma maldição. Quebradura de alianças é uma maldição.
que acompanha esse pastor de geração em geração. Enquanto eu acho muito interessante a experiência do apóstolo Ricardo. Muito interessante. O apóstolo Ricardo saiu da igreja, foi para outra igreja, abriu uma igreja e um povo foi com ele. Ele levou, chegou lá, a igreja não crescia, nada crescia. E ele foi ao apóstolo Demário e disse: preciso resolver isso. E opa, volta lá, entrega a igreja ao pastor. E chegando lá, vocês ouviram o apóstolo falando aqui? Ele falou com o pastor, vem tal dia. E chegando lá, o pastor disse: não, nós te perdoamos. A igreja está liberada. E hoje a igreja dele cresce e é considerada hoje uma igreja internacional. Tem um ministério com a igreja na Austrália. Lindo, lindo para a glória de Deus. Nós precisamos firmar alianças, amém? Então segura para o teu irmão na mão dele e diga para ele assim: mesmo que você não me dê a paz do Senhor, a nossa aliança é com Jesus. Diga: mesmo que você não sorria e não ria para mim, a minha aliança é com aquele que está sempre ao meu lado. Eu vou te amar assim mesmo. E nós estamos indo para o mesmo céu. Vê se você consegue levantá-lo aí. Fique de pé com ele em nome de Jesus. Aí você vai ter que suportar o que eles suportaram. Porque eu fico pensando na hora de lavar os pés. Não, vai você primeiro. E alguém foi no cantinho, tirou a sandália e passou um talquinho no pé. Diga para o teu irmão: não se envergonhe. Não se sinta constrangido, porque eu vou ter que tirar o meu sapato. E esse lugar vai ser envolvido por um cheiro de glória. Diga para o teu irmão: vai ser um cheiro de glória. Aleluias. Vamos levantar nossas mãos e vamos orar. Segura na mão do teu irmão. Ô Espírito Santo, maior és tu, Senhor. Tu és Deus que reina. Tu és Senhor das glórias. Tu és excelso. Tu és o eterno. Tu és glorioso. Tu és poderoso. Senhor, se vivemos, vivemos para a tua glória. Se vivemos, vivemos para o louvor do teu nome. Somos a tua igreja. Somos membros de um só corpo. Tu és cabeça. As mãos não são iguais aos pés, nem os pés iguais às orelhas, Senhor. Mas são úteis, importantes. Queremos descer, Senhor. Queremos descer, Senhor. Queremos descer. Dá-nos humildade de reconhecer o irmão superior a nós mesmos. Dá-nos, ó Deus, unidade, para não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, porque nós temos uma grande responsabilidade. Quem está atrás de nós está seguindo a Jesus por causa de nós. Dá-nos alianças verdadeiras, Senhor. Não permita que quebremos a aliança contigo e com a tua igreja. Não permita que tragamos a nós maldições, Senhor, por uma palavra mal falada, por uma atitude mal falada. A nossa aliança foi feita na cruz do Calvário, pelo sangue derramado de Jesus, meu Deus. Não foi por ouro nem prata, nem por amizades, nem por favores. Nós temos uma aliança contigo, meu Deus.
E quantos estão desviados, quebraram suas alianças por coisas tão vis. Maior é o Senhor que está em nós, Senhor. O Espírito de Deus habita em nós. Espírito de vida, Espírito de verdade, que nos levanta, que não nos deixa confuso, que nos conduz, nos guia e nos faz prevalecer sobre todas as coisas para a glória e para a honra do teu santo nome. Senhor, eis-nos aqui. Queremos ter parte contigo. Nós nos assentamos à mesa novamente para afirmar e consolidar a nossa aliança. Queremos ver a purificação da nossa vida, a libertação do nosso ser e andarmos firmemente, equilibrados na tua presença, equilibrados diante do Senhor e engrandecer o teu santo nome. Nos unimos pela fé em um só Deus, em um só batismo, em um só Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, o qual hoje, nesta manhã, mais uma vez adoramos, glorificamos e o aplaudimos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço no teu irmão, diga para ele: me perdoe, irmão. Se você está com problema com alguém aqui dentro da igreja, procure essa pessoa, diga: me perdoe. Amém? Diga para ele: eu quero ir para o mesmo céu que você. Eu vou pedir à pastora Eva que suba aqui, pastor Janiel. Nós vamos receber agora os diáconos, estarão trazendo as bacias. Vai tirando o teu sapatinho aí com cuidado, sua sandália. Vou pedir que as crianças, alguém peça lá para as crianças descerem. Eu estava aguardando a bispa, mas até agora ela não chegou, está resolvendo uma situação também um pouquinho difícil, né?